Olá, uma boa tarde para você. Agora, 12h57, estamos começando ao vivo o programa Visão Crítica para Pontes Lacerda e toda a região. Você também pode conferir, nós temos os nossos telespectadores assíduos através do nosso portal de notícias, tvcentroeste.com.br. Basta digitar e acessar através do TVCO ao vivo. Você pode conferir a nossa programação em qualquer lugar que você estiver através da internet. O programa Visão Crítica, tanto no mês de dezembro como agora no início de janeiro, está recebendo algumas personalidades aqui de Pontes e Lacerda, fazendo um balanço e também uma avaliação dos trabalhos realizados durante o ano de 2015. Já passou aqui pela bancada os vereadores Romes Amorim e Anderson Barbosa e também o deputado estadual Vanclay Carvalho. Hoje, nosso convidado participante aqui do programa Visão Crítica é o delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. Gilson Silveira. Doutor, boa tarde para o senhor e obrigado por aceitar o convite aqui para participar do nosso programa. Boa tarde para você, Hernando, também para os telespectadores. Dizer que é uma honra muito grande não só estar trabalhando aqui em Pontes e Lacerda, mas como pela oportunidade de vir aqui prestar contas, né, que eu considero isso uma prestação de contas, e dizer que a gente vai sempre estar à disposição para atender aí as expectativas das pessoas. Doutor, então a gente já começa fazendo uma avaliação do ano de 2015. O senhor está aqui na cidade há cerca de 1 ano e meio, mas o ano de 2015 foi um ano de vários trabalhos, né? Algumas apreensões grandes, trabalhos de investigação que foram concluídos, homicídios, sequestros, todos eles, né? Qual os principais crimes, quais as principais atividades que o senhor considera assim, que foram as principais nesse ano de 2015? Bom, a gente iniciou aqui o trabalho há mais ou menos, conforme você disse, há 1 ano e meio, em que é uma região em que tem uma certa fama no estado, em razão dos antigos garimpos bastante violentos que tiveram aqui nessa região. Enfim, infelizmente, até mesmo pela questão geográfica, é que a cidade de Pontes e Lacerda ela tem uma certa fama no estado. Então a gente, quando vem trabalhar aqui, a gente é cercado de orientações, mas o que me chamou a atenção é que é um local excelente, as pessoas são muito boas de lidar, e a gente tem conseguido desenvolver aqui um trabalho, porque eu encontrei uma equipe coesa, uma equipe boa, a gente já recebeu um reforço ano passado, vamos receber novos reforços agora ano que vem, enfim. A gente, o que eu posso assim, mais ou menos dizer sobre uma prisão em janeiro do Paulo Berechavinsky, é uma pessoa procurada no estado de Santa Catarina, no Paraná também, ele tem mais de 20 homicídios. A gente conseguiu localizá-lo aqui em Pontes e Lacerda e prendê-lo. Teve uma repercussão muito grande naquele estado, foi um trabalho muito bom, que me chamou muita atenção. A gente também teve a questão de um sequestro de um bancário lá em Comodoro, em que a gente desvendou toda a situação aqui em Pontes e Lacerda. O final do problema foi aqui, a gente resolveu. A gente também concluiu o inquérito que envolvia a morte de Luiz Carlos Alves Oliveira, o sargento Oliveira. Em julho, a gente também conseguiu fazer uma apreensão grande de drogas com a prisão dos responsáveis. E também eu destaco também o roubo que teve na fazenda do seu Olavo Massal, que a gente conseguiu não só intervir na hora do assalto, como também prender os autores. Não destaco esses, mas a gente também fez muitos outros trabalhos que eu até aproveito para dar os parabéns aos meus servidores, que estão lá sempre à disposição de nos ajudar aí nessa tarefa. Agora, doutor, é importante destacar também que é um trabalho cauteloso e minucioso, né? A gente não vê, por exemplo, na maioria das vezes, policiais civis de farda na rua, de uniforme, porque exatamente o trabalho é mais minucioso, é mais silencioso, né? E já vai direto para a solução. Perfeitamente. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é invisível, entendeu? Às vezes a gente é obrigado a esconder fatos, a não comentar sobre determinados assuntos, justamente
para um objetivo maior, que é desvendar os crimes, que aliás é nossa função institucional justamente isso, desvendar os crimes, desvendar as situações que envolvem criminosos, às vezes identificar um número maior de pessoas que tenham participado da atividade criminosa, enfim, realmente o nosso trabalho é silencioso, ele só deixa de ser silencioso depois que a gente desvenda, né, todas as situações. É exatamente essa a diferença entre as polícias, né, doutor? A Polícia Civil, a Polícia Militar, por exemplo, que é uma das outras mais conhecidas, que a Polícia Militar, ela usa a farda, usa o uniforme e está ali também para prevenir que os crimes aconteçam, né? Mas se eles acontecem, aí sim vem a Polícia Civil com o trabalho de investigação e dá um jeito para resolver todo o problema. Agora, doutor, um outro assunto que a gente pode destacar também é quanto aos casos de Maria da Penha, né? São muitos casos registrados em Pontes Lacerda, a maioria deles no final de semana. Eu faço uma comparação com outra região que eu trabalhava, que era a região de Alta Floresta, e a observação que eu faço é que o número é muito grande ainda, eu posso dizer até em termos de estado, entendeu? Com relação a esse tipo de crime. Muitas campanhas existem alertando as pessoas sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência contra a mulher, e ainda alguns homens ainda insistem em praticar condutas contra a mulher. Lá na delegacia a gente tem adotado uma postura rigorosamente dentro do que especifica a Lei Maria da Penha. Os casos de violência que causam lesão não precisa nem de representação da esposa. Chegando lá ao nosso conhecimento, a gente realiza a prisão flagrante e muitas das vezes a polícia militar já conduz a pessoa, o homem que praticou a violência, e é lavrado imediatamente auto de prisão flagrante. Os casos em que necessita de representação, como o caso de ameaça, por exemplo, te oferece imediatamente as medidas protetivas, enfim, a gente toma todas as cautelas e as medidas previstas em lei, mas precisa que os homens tenham a consciência de violência física, violência psicológica, ou seja, qualquer tipo de violência contra a mulher contraria a lei e a gente certamente vai tomar medidas que a lei estabelece. E daí é importante eles se conscientizar exatamente quanto a isso, né? Porque não é somente a agressão física que é considerada crime, né? A psicológica ali também é um lado de crime também. Perfeitamente, porque muitas das vezes o homem chega lá, aí fala assim, mas eu nem encostei a mão nela, entendeu? Mas o fato de não existir a violência física não quer dizer que não tenha havido crime contra a mulher, porque, conforme você citou, existe aí a chamada violência psicológica, que é aquele tipo de violência em que a perseguição, a humilhação da mulher. Outra coisa que é muito comum é quebrar bens da esposa, da companheira, namorada, etc. Esse tipo de comportamento, embora não seja uma agressão física, mas são condutas que são consideradas violência contra a mulher. Já aproveitando esse gancho, inclusive nesse final de semana foi registrado um caso de invasão a domicílio. A proprietária lá da residência ainda não sabe dizer quem cometeu esse crime, ela acredita que seja um assaltante, mas que a casa foi invadida, foi praticamente tudo quebrado, foi tudo revirado dentro da casa, uma janela, inclusive, que tinha uma grade, foi cerrada. Então, esses casos de invasão também podem ser relacionados como crime, devem ser relacionados, né, doutor, como crime. Agora, outros casos também que chamam a atenção aqui em Pontes Lacerda, doutor Gilson, é quanto aos acidentes de trânsito. Então, muitos casos são registrados também, né? Sim, aqui é uma coisa que de fato chama muita atenção, são os acidentes de trânsito. Eu reputo isso, a própria situação geográfica aqui da cidade, talvez haja necessidade de melhorar as sinalizações, algumas ruas são preferenciais, de repente ela não é mais, essa sinalização precisa ser melhorada. Mas o que interessa efetivamente à Polícia Civil? São as situações em que haja vítima, porque a gente, nesse caso, vai apurar responsabilidade e uma lesão corporal, por exemplo, na situação de trânsito, é situação que a gente vai instaurar lá na delegacia. E aliado a isso, há um número muito grande de pessoas sem habilitação,
especialmente motocicleta, tem muita gente sem habilitação e também menores na condução de veículo automotor. Inclusive é importante salientar que aquele menor que é encontrado dirigindo o veículo e é levado para a delegacia, ele vai responder por ato infracional, por dirigir sem habilitação, e o responsável dele, ou a pessoa que tem entregado para ele a motocicleta, ou o veículo, ou o carro, vai responder pelo crime de entrega de veículo à pessoa não habilitada, previsto no artigo 310 da Lei de Trânsito. Enfim, isso também são situações que causam acidente, que às vezes a pessoa que não é habilitada, ela não conhece determinadas regras de trânsito e acaba, em consequência disso, causando acidente. O importante é que, chegando ao nosso conhecimento, todas as situações serão apuradas. No caso da evasão do local, por exemplo, em uma pessoa que está errada em um acidente de trânsito, em uma colisão em um determinado local, a evasão dela do local, a fuga ali daquela situação, torna-se crime também. Sim, inclusive também é um crime previsto na Lei de Trânsito, que é chamada omissão de socorro, e a lei ainda é mais específica. Ainda que não haja possibilidade de realizar salvamento, às vezes a pessoa não entende nada de medicina, de primeiros socorros, mas ela tem que chamar quem possa, ou seja, ligar para o bombeiro, ligar para a polícia, enfim. O que não pode é ela se evadir do local, conforme você disse. Essa evasão, essa saída do local vai fazer com que ela responda não só pelo crime de lesão corporal, caso seja apurado responsabilidade, como também pela omissão de socorro. Ou seja, já são 2 crimes que ela vai ficar responsabilizada. Inclusive, no ano passado, foi registrada uma ocorrência desse tipo, não sei se o senhor vai se recordar agora, nas proximidades da escola São José. Uma criança ficou ferida, foi arrastada numa motocicleta bis junto com a mãe dela e o condutor do veículo simplesmente fugiu do local depois de fazer essa colisão frontal, que inclusive era na mesma avenida, não era nenhum cruzamento, ele, não sei se perdeu o controle da direção, mas que acabou colidindo frontalmente. Mas por sorte da família, a placa do veículo ficou na região onde houve a colisão, que foi mais fácil identificar essa pessoa que cometeu esse crime, né? Fugiu do local, pode ser considerado um crime. Doutor, conselho tutelar, a gente falou aí de Maria da Penha, de acidente de trânsito, mas conselho tutelar, a gente precisa, na verdade, há a necessidade de uma parceria muito grande, né, para resolver alguns crimes, a parceria do conselho com a Polícia Civil. Sem dúvida. A gente já tem esses conselheiros anteriores que estavam aí trabalhando, a gente fez um trabalho assim, de muita parceria. A gente pode destacar, por exemplo, trabalho realizado lá na exposição, em que a gente prestou todo o apoio aos conselheiros que estavam lá de plantão. No dia a dia, a gente acompanha alguns casos que os conselheiros não levam, porque muitas das vezes a notícia, por exemplo, de um maus tratos a uma criança, por exemplo, o conselheiro, em razão da atividade dele do dia a dia, ele é primeiro a tomar conhecimento. Ele faz um relatório, leva lá para a delegacia, a gente instaura procedimento para verificar. Enfim, é um trabalho extremamente importante. E muitas das vezes, uma pessoa tem conhecimento de alguma situação de crime que envolva criança ou adolescente, ela fica às vezes sem coragem de ir na delegacia ou tem algum tipo de constrangimento, ela procura o conselho tutelar. Então, o conselho tutelar, ele toma conhecimento de muitos fatos, por exemplo, crimes sexuais contra criança, adolescente. A gente tem firmado uma parceria muito grande. Esse último ano, a gente instaurou inúmeros procedimentos envolvendo crimes sexuais em razão de notícias trazidas pelos conselheiros tutelares. Então, eu reputo como a função desses servidores como de extrema importância. E o que precisa, assim, no meu ponto de vista, é dar mais estrutura para eles trabalharem. Melhorar a questão da estrutura deles, que é um trabalho que eu considero de bastante importância aqui para o município. Doutor, já aproveitando esse assunto sobre principalmente a agressão sexual ali de crianças e adolescentes, os pais ou os responsáveis por essas crianças devem ficar bem atentos quanto
casos, né? Algumas dicas assim que o senhor pode passar, que pode identificar um crime como esse? Sim. Assim, o lado triste dessa história, Renan, é que muitas das vezes esses crimes são praticados por quem tem dever de cuidar dessa criança, entendeu? Esse é o lado triste da história. E muitas das vezes a mulher, especialmente mãe, às vezes toma conhecimento, mas por dependência financeira do agressor, ou por uma dependência amorosa, ou por uma situação ali de estabilidade do lar, prefere se calar, não falar, sendo que são pessoas que têm a primeira obrigação de cuidar da criança. Aqueles casos em que os responsáveis não são os agressores, a mãe observa a mudança de comportamento, muito silêncio da criança, atitudes que normalmente a criança não tem. Enfim, só que quem vai identificar, às vezes, melhor é o profissional. Por exemplo, se ela informa o Conselho Tutelar informa o órgão aqui municipal que faz com que um psicólogo faça um acompanhamento, já vem para a gente, polícia, um relatório de uma situação até que a gente já pode considerar um crime. Então, você veja a importância de vários órgãos trabalhando nessa situação. Mas, sem dúvida, como você disse, a leitura dessa situação por uma mãe, uma tia, um responsável ali que esteja com a criança é muito importante. Nesse primeiro exemplo que o senhor deu a respeito de o responsável, a mãe, por exemplo, ficar sabendo do caso, mas não comunicar às autoridades policiais, ela também pode ser enquadrada em algum crime. Sim, entendeu? Porque o crime, às vezes, ele é praticado não só com uma ação, entendeu? Ele também pode ser praticado por uma omissão. Uma pessoa que toma conhecimento de um fato de um filho, por exemplo, que ela tem obrigação de cuidar, de zelar, e ela se omite nessa sua função, ela certamente vai responder junto com o agressor. Isso é um detalhe bem importante que você citou, sim. Algum caso nesse ano de 2015 que teve um destaque maior ou uma redução dentre as atividades envolvidas ali dentro da delegacia, doutor? Bom, envolvendo esses crimes sexuais, a gente teve um crime. Esses crimes não dá para comentar muito porque eles são cobertados pelo chamado sigilo legal. Não se pode falar muito. Mas teve um caso de uma menina que foi sequestrado pelo rapaz. A gente fez inúmeras diligências, ele fugiu, te representou pela prisão e agora, recentemente, ele foi preso em Cáceres, ou seja, com base num trabalho nosso aqui realizado e que só agora a gente está vendo o resultado. Isso aí eu reputo de extrema importância, porque esses casos, embora eles não apareçam muito, mas só para demonstrar que as coisas estão sendo feitas assim nesse sentido. Bom, doutor, a gente precisa ir para um intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai falar sobre o garimpo ilegal ali na Serra do Caldeirão, em Pontes Lacerda, principalmente no aumento do quantitativo de crimes que aconteceu depois da descoberta desse garimpo aqui em Pontes Lacerda. A gente vai falar também a respeito do número de ocorrências que foram registradas durante 2015. Rapidinho a gente volta com esses assuntos. 13 horas e 20 minutos, estamos de volta com o programa Visão Crítica, hoje recebendo o delegado da Polícia Judiciária Civil, Gilson Silveira, que está em Pontes Lacerda há cerca de 1 ano e meio, desde então prestando serviços com qualidade, podemos dizer assim, né, doutor? São vários crimes sendo solucionados, nós já falamos aqui sobre os casos de Maria da Penha, sobre também os acidentes de trânsito e também a parceria que deve existir com o Conselho Tutelar, além das formas, das obrigações legais que existem entre as duas entidades. E agora o nosso assunto vai ser o garimpo ilegal da Serra do Caldeirão, desde que estourou a notícia para todo o Brasil no ano passado, cerca de setembro, mais ou menos, quando foi o auge, setembro, outubro, mais ou menos, quando foi o auge do garimpo ali na Serra do Caldeirão.
Doutor, vários crimes aconteceram lá dentro, né? Assim, além da extração ilegal do minério, outros crimes, agressão, espancamento, tudo aconteceu lá dentro, principalmente nos últimos dias. Perfeitamente. O que, inclusive, estou fazendo um levantamento, porque muitos desses crimes, especialmente aqueles praticados entre as pessoas que estão lá realizando essa lavra, em que eles não levaram ao conhecimento da polícia por meio de registro de boletim, até por medo de serem responsabilizados. Mas alguns tiveram atendimento aqui no hospital, inclusive o movimento de atendimentos de emergência aqui no Hospital de Lacerda aumentou sensivelmente. Eu pedi lá um levantamento a respeito de situações que podem ser oriundas lá do garimpo, para a gente poder estabelecer uma relação. Mas a gente sabe, pode afirmar, que muitos crimes não chegaram ao conhecimento dos órgãos públicos em razão do que eu já disse, medo da responsabilização criminal. Mas aqueles que chegaram ao nosso conhecimento, aqueles que ocorreram lá dentro do garimpo, existe uma situação técnica jurídica que é a questão da atribuição. A atribuição para investigar esses crimes é da Polícia Federal, em razão de serem crimes contra a União. A nossa função efetivamente é investigar aqueles delitos que sejam da atribuição da Polícia Civil. Então, aqueles que a gente reputa que é da atribuição da Polícia Federal, a gente envia tudo que foi apurado lá para a Polícia Federal para que eles possam dar prosseguimento. E a gente agora está trabalhando em algumas situações que a gente entende ser da nossa atribuição. O que, doutor, por exemplo, que a gente pode comparar e separar? Assim, isso é da Polícia Federal, isso daqui pode ser investigado pela Polícia Civil. Que, por exemplo... Bom, um crime que o garimpeiro ele praticou aqui, mas não tem relação efetivamente com o garimpo. Por exemplo, ele veio aqui e praticou um roubo, entendeu? Ele veio aqui e teve um acidente de trânsito, dirigiu embriagado, entendeu? Porque o que a gente observa é que existe um número muito grande de pessoas que estão aqui no garimpo e que tem casas alugadas aqui em Lacerda, circulam aí pela rua, até pelo número de placas de veículo de fora, a gente vê que é um número grande de pessoas. Então, essa pessoa praticou um delito aqui, aí a responsabilidade da apuração é da Polícia Civil. Naquele caso onde uma criança foi atingida por um disparo de arma de fogo e posteriormente o espancamento do suspeito de ter cometido isso, está sendo investigado pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal? E como que está, doutor? Tá, aquilo ali, só para você ter uma ideia, existe uma súmula do STJ, que a súmula são decisões de jurisprudência. Diz que quando há conexão entre um crime de atribuição da Polícia Federal junto com a Polícia Civil, prevalece a atribuição da Polícia Federal. Com base nessa súmula, o delegado que estava de plantão desses incidentes enviou todo o procedimento lá para prosseguimento da Polícia Federal. Entretanto, qualquer informação que a gente obtém, que a gente recebe a respeito desses fatos, a gente encaminha lá para a Polícia Federal. Não é porque é da Polícia Federal que a Polícia Civil se exime dessas responsabilidades, né, doutor? Tem uma parceria também. Sem dúvida nenhuma. Qualquer conhecimento que a gente tem, que a gente reputa que seja atribuição deles, a gente envia imediatamente. Tá, doutor, teve também um aumento na quantidade de crimes. O senhor disse que está fazendo esse estudo ainda, mas já dá para ter uma noção desse aumento de crime desde a explosão desse garimpo, digamos assim? O que a gente tem observado que tem ocorrido alguns crimes aqui na cidade, alguns que inclusive nem chegaram ao nosso conhecimento, conforme eu mencionei anteriormente, e a gente está observando sim. Com esse levantamento que eu fiz lá no hospital, certamente a gente vai chegar à conclusão de outros crimes que ocorreram lá no garimpo. Enfim, a gente está observando sim um número alto de crimes. Esse final de semana, infelizmente, tivemos alguns casos de roubos que a gente ainda está verificando. Infelizmente, a gente tem observado sim esse aumento. Agora a gente sabe também, doutor, que uma investigação sigilosa, uma operação sigilosa.
Mas se tem ideia de como está, a gente sabe também que é da Polícia Federal, mas essa parceria existe. A situação para acabar com isso, trazer novamente a paz aqui para a região através da desocupação, como se poderia dizer, daquele garimpo. A gente sabe que a Justiça já determinou a desocupação, inclusive deu um prazo para que os órgãos municipais, federais e estaduais elaborassem um plano de ação. Como é que está o andamento desse caso? A gente sabe que é da Polícia Federal, então não sei se o senhor vai poder falar muito a respeito disso. Bom, essa decisão judicial diz respeito ao governo federal e estadual. Entretanto, essas decisões ficam a nível de Secretaria de Segurança. Então, no caso, as determinações que a gente receber da Secretaria de Segurança, a gente vai cumprir. Mas, de qualquer forma, essas questões de operação, como vai ser ou se vai ser, isso fica a nível da Secretaria de Segurança. Eu não tenho nem informação nenhuma para passar a respeito disso. Inclusive, como o senhor disse, se vier um pedido, vai agir novamente como aconteceu da outra vez, que é a questão da parceria, né, entre os órgãos da segurança pública. Eu diria que essa parceria já existe, entendeu? A gente procura transmitir as informações que a gente tem. Enfim, o que for solicitado ou determinado pela secretaria, a gente certamente vai cumprir. Doutor, números de registros de boletim de ocorrência, a gente sabe que é muito grande aqui em Pontes Lacerda, mas boa parte deles é quanto a extravio de documentos. Poucos procedimentos, na verdade poucos não, 944 procedimentos foram instaurados. Como é que é essa relação entre o que deve ser investigado, o que é crime e o que não é? Bom, a delegacia ela faz uma série de registros. O registro nada mais é da declaração que a pessoa faz de algum fato relevante. Quando ela extravia um documento, por exemplo, é importante ela fazer o registro, porque se alguém fizer um uso indevido desse documento, ela já registrou o fato, entendeu? E se alguém até mesmo tiver num momento de praticar um estelionato, por exemplo, e a gente já tem esse conhecimento, possível até que a gente desvende um crime, entendeu? Então, por isso a importância de comunicar extravio de documento. Mas esse tipo de informe, a princípio, não tem assim uma relevância com relação a crime. Mas é um serviço que a delegacia faz, não só com relação a isso, mas desaparecimento de pessoas, acidente de trânsito, enfim, muitos outros. Mas procedimento instaurado, a gente só instaura aquelas situações de crime. Entendeu? Então, conforme foi o ano passado, a gente instaurou em termos de 944 procedimentos, né, que são situações consideradas crimes, a maioria dele com autor definido, são situações que vão desaguar lá no Poder Judiciário. Agora, inclusive, o senhor tem alguns dados aí também, mas desse total, 944 procedimentos foram instaurados no ano passado. Alguns deles já solucionados. Sim, eu diria que boa parte já foi solucionado, mas a gente instaurou inquérito, que são os crimes de maior potencial ofensivo, foram 589. Atos infracionais, que são os procedimentos relativos a menores de idade, foi um total de 124. E termos circunstanciados, que são aqueles procedimentos que envolvem crime de menor potencial ofensivo, foram 231. Mas o que é mais interessante é que esses 3 tipos de procedimentos, que eu fiz essa separação, todos eles foram um número muito maior do que 2014. Isso aí reflete 2 aspectos. Um é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, e também a dedicação dos servidores, porque muitas das vezes eu sou o comandante da tropa, mas eu não trabalho sozinho, entendeu? Eu tenho um grupo de investigadores que fazem o trabalho efetivamente de investigação, eu tenho os escrivães que formalizam tudo aquilo que foi verificado, enfim. Toda essa equipe, ela que é responsável por esse número, entendeu? Então eu sou apenas o comandante, mas destaco que o trabalho da equipe é fundamental. Então, a gente verificou aumento assim, bem considerável do ano de 2014 e 2015, e agora com reforço de investigadores, que a gente vai receber em abril,
de novos servidores que já estão na Academia de Polícia, a gente espera que esse ano de 2016 a gente apresente até um número maior, mas o objetivo é sempre procurar dar solução de todos os casos lá que nos são apresentados. Quando comparado à quantidade populacional aqui de Pontes Lacerda com outros municípios aí do estado, doutor, tem uma diferença em número de crimes? O que a gente observa é que cidades, a nossa quantidade aqui de procedimento está a nível de algumas cidades que, às vezes, com população até maior que a nossa, como, por exemplo, Lucas do Rio Verde, que tem quase 60 mil habitantes, entendeu? Então, a gente faz algum comparativo, mas a gente observa que essa questão aqui geográfica de Pontes Lacerda, fronteira e tal, tudo isso é um fator que a gente deve considerar. Mas, de toda forma, a gente vai aumentar agora o nosso efetivo, a gente vai continuar prestando esse trabalho e eu acredito que em 2016 os números também serão satisfatórios. Bom, doutor, para solucionar também esses crimes e esses casos, é importante realmente a parceria com a população, né? Que denuncie caso fique sabendo de alguma coisa, ou então, se um crime estiver acontecendo, é importante essa parceria e que a identidade, com certeza, é mantida em sigilo. Sem dúvida. Aliás, aqui em Pontes Lacerda, que me chama muita atenção, essa questão dessa parceria com a população. O nosso telefone lá, 190, 97, melhor dizendo, ele funciona muito bem porque existe uma efetiva, eu posso dizer assim, participação da população. Vários crimes importantes, entendeu? Eu não vou citar quais, mas várias situações aí de crime importante a gente resolveu graças a uma informação obtida por meio anônimo, entendeu? Sem que a pessoa necessite se identificar. Então, isso para a gente é uma parceria. Também queria destacar a parceria também com o pessoal da imprensa aqui de Pontes Lacerda, que também permite esse tipo de associação aí com a população. Então, isso de fato você destacou um detalhe importante aqui do nosso trabalho e que eu posso dizer sem sombra de medo de errar que a população tem tido assim, uma parceria conosco muito importante. Bom, doutor, então a gente tem que finalizar o nosso programa, 13 horas e 33 minutos. Muito obrigado pela participação novamente, obrigado por ter aceitado o nosso convite e fazer essa prestação de serviço aqui, como o senhor disse, prestação de contas, na verdade, como o senhor disse no começo do programa. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e queria dizer que a gente está à disposição. Necessitando, é só nos solicitar. Muito obrigado. Bom, e o programa Visão Crítica de hoje chega ao fim. Mais informações você pode ter ao longo da nossa programação ou através do nosso portal de notícias, que você também pode acompanhar os nossos programas ao vivo através dele, tvcentroeste.com.br. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima segunda-feira com outro programa Visão Crítica. Até lá!